Edgar Allan Poe, O Gato Preto e outros contos extraordinários. Nascido em 1809 em Boston, nos Estados Unidos, Edgar Allan Poe foi escritor, poeta, editor e crítico literário. Mas sua fama se deu graças aos temas obscuros de suas obras. Desde a infância, teve a vida marcada por perdas e conflitos. Filho de atores itinerantes, ficou órfão antes de completar 3 anos de idade, por conta do falecimento de sua mãe e do sumiço sem explicação de seu pai. Apesar de ter sido adotado por uma família abastada de Virgínia, não chegou a herdar a fortuna do casal. Mesmo com uma trajetória tumultuada, revelou um talento indescritível para a escrita, criando um estilo de contos que revolucionaram a literatura mundial. Faleceu em 7 de outubro de 1849, aos 40 anos. O Gato Preto. Para a intrincada e singelíssima narrativa que vou fazer, não espero nem solicito crédito. Doido seria eu se esperasse, num caso em que os próprios sentidos repudiam a sua própria evidência. Contudo, doido é que eu não estou, e tenho a certeza de que não estou sonhando. Mas morro amanhã e quero hoje descarregar a minha consciência. O meu propósito imediato é colocar diante do mundo, singelamente, sucintamente e sem comentários, uma série de meros episódios domésticos. Nas suas consequências, estes episódios aterrorizaram-me, torturaram-me, aniquilaram-me. Não tentarei, porém, expô-los. A mim apenas infundiram um certo horror. A muitos parecerão menos terríveis do que barrocos. Mais tarde talvez apareça alguma inteligência que reduza o meu fantasma às humildes proporções de uma banalidade. Alguma inteligência mais calma, mais lógica e muito menos excitável do que a minha, que nas circunstâncias que eu, horrorizado, pormenorizo, nada mais verá do que uma sucessão ordinária de causas e efeitos. Desde a minha infância eu era apreciado pela docilidade e humanidade da minha índole. Tão bom era o meu coração que até muitas vezes os meus companheiros faziam de mim o seu joguete. Tinha uma particular afeição pelos animais, e os meus pais permitiam-me possuir uma grande variedade dos que eu mais apreciava, e com estes passava a maior parte do tempo, nunca me sentindo tão feliz como quando lhes dava de comer ou os acarinhava. Esta peculiaridade de caráter intensificou-se com a idade, e quando homem, a encontrava as minhas principais fontes de prazer. Aqueles que nutriam uma afeição profunda por um cão fiel e astuto quase me dispensam do incômodo de explicar a natureza ou a intensidade do prazer que eu experimentava. Há alguma coisa na abnegação e no desinteressado amor de um animal que profundamente cala o coração daquele que teve frequentes ocasiões de apreciar a fútil amizade e a fugaz fidelidade do que se chama homem. Eu me casei cedo e tive a sorte de encontrar em minha mulher um feitio adequado ao meu. Observando a minha predileção pelos animais domésticos, queria adquirir os mais bonitos e interessantes. Tínhamos pássaros, peixes dourados, um belo cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Este era um corpulento e belo animal, inteiramente preto e extraordinariamente inteligente.
Falando da sua inteligência, minha mulher, que no íntimo tinha o seu quê de supersticiosa, aludia frequentemente à antiga crença popular que considerava todos os gatos pretos como bruxas disfarçadas. Não quero dizer que ela afirmasse isto a sério, mas se menciono o fato é pela única razão de que vem a propósito recordá-lo. Plutão era o nome do gato. Ele era o meu companheiro predileto. Só eu é que lhe dava de comer e ele me acompanhava sempre por todas as dependências da casa. Era até com grande dificuldade que eu o impedia de me seguir na rua. A nossa amizade durou dessa forma por vários anos, até que o meu temperamento geral e o meu caráter começaram, devido à ação do demônio intemperança, a sofrer uma radical alteração para pior. Tornei-me dia após dia mais antipático, mais irritável, mais desdenhoso dos sentimentos alheios. Permitia-me até usar palavras agressivas com minha mulher. Por fim, até cheguei à violência corporal. Os meus animais prediletos sentiram a mudança do meu temperamento. Não só os desprezei, mas até os maltratei. Plutão, porém, ainda me coibia de o maltratar, mas nos coelhos, no macaco ou mesmo no cão, nenhum escrúpulo tinha em bater, quando por acaso ou pela sua afeição por mim me atravessavam o caminho. Mas a minha doença ia se agravando, pois que doença há comparável ao álcool, até que por fim o próprio Plutão, que com os anos estava um tanto rabugento, começou a sentir os efeitos do meu mau humor. Uma noite, chegando em casa muito intoxicado pelo álcool, pareceu-me que o gato evitava minha presença. Agarrei-o, mas no susto que lhe causou a minha violência, mordeu-me levemente a mão. Apoderou-se de mim, num relance, uma fúria demoníaca. Nem eu mesmo me reconhecia. A minha alma parecia ter já abandonado o meu corpo e uma maldade ultrademoníaca alimentava álcool, impregnava cada fibra do meu ser. Tirei do bolso do colete um canivete, abri-o, agarrei o pobre bicho pela garganta e resolutamente cortei um olho, arranquei-o da órbita. Coroardo tremo ao descrever a abominável atrocidade. Quando de manhã recobrei a razão, depois de o sono haver dissipado os vapores da orgia noturna, experimentei um sentimento meio de horror, de remorso pelo crime que perpetrara, mas era, no melhor das hipóteses, um sentimento frouxo e equívoco, e a alma mantinha-se indiferente. Deixei-me levar pelos excessos e não tardei a afogar em vinho toda a lembrança do ocorrido. Entre mentes, o gato foi-se lentamente restabelecendo. A órbita do olho perdido apresentava, é certo, um aspecto horrendo, mas o bicho parecia já não sofrer. Andava pela casa como de costume, mas, como era de esperar, fugia espavorecido sempre que eu me aproximava. Restava-me ainda tanto do meu velho coração que a princípio me magoava esta evidente aversão da parte de um ser que outrora tão meu afeiçoado se mostrara. Este sentimento, porém, depressa cedeu lugar à irritação, e então surgiu, como que para meu final e irrevogável descalabro, o espírito da perversidade. A filosofia não interessa a este espírito. Todavia, eu não estou certo de que a minha alma existe, mas a minha convicção de que essa perversidade é um dos impulsos primitivos do coração humano, uma das indivisíveis faculdades primárias ou sentimentos que orientam e dirigem o caráter do homem. Quem mil vezes se não encontrou a cometer uma torpeza ou uma estupidez sem outra razão do que a de saber que não devia fazer tal coisa? Não temos uma perpétua tendência para violar aquilo que é lei simplesmente porque entendemos que é lei?
Foi esse espírito de perversidade, como ia dizendo, que veio apressar a minha derrocada final. Foi esta insondável ansiedade da alma de molestar a si própria, de violentar a sua própria natureza, de fazer mal somente pelo prazer, que me instigou a prosseguir e finalmente consumar a série de maldades que eu vinha infligindo ao inofensivo animal. Uma manhã, a sangue frio, esfiei-lhe o pescoço num laço e enforquei-o no galho de uma árvore. Enforquei-o com as lágrimas e correram-me dos olhos e com o mais acerbo remorso do coração. Enforquei-o porque sabia que ele fora meu amigo e porque sentia que ele nenhum motivo me dera para o maltratar. Enforquei-o porque sabia que cometia um pecado mortal que arriscaria minha alma para colocá-la, se tal fosse possível, para além do alcance da infinita mercê do misericordioso e terrível Deus. Na noite do dia em que perpetrei esta cruel façanha, fui acordado do sono pelo grito de fogo. Estavam em chamas os cortinados da minha cama. Toda a casa estava a arder. Foi com grande dificuldade que eu, minha mulher e uma criada conseguimos nos salvar. Foi completa destruição. Perdi todos os meus pertences e entreguei-me daí em diante ao desespero. Conservo-me superior à fraqueza de procurar estabelecer uma sequência de causa e efeito entre o desastre e a atrocidade, mas estou pormenorizando uma cadeia de fatos e não quero que fique um só elo imperfeito. No dia imediato ao incêndio, visitei as ruínas. Das paredes, só uma ficara de pé. Era uma parede interior, não muito espessa, que ficava no meio da casa e a qual estava encostada à cabeceira da minha cama. A cal resistira aí, numa grande extensão, à ação do fogo, o que eu atribuía ao fato de a parede haver sido caiada recentemente. Em volta desta parede aglomerava-se uma densa multidão e muitas pessoas pareciam estar examinando um certo pedaço dela com minuciosa e ávida atenção. As palavras estranho, singular e outras expressões similares excitaram grandemente a minha curiosidade. Aproximei-me e vi com que gravada em baixo relevo sobre a superfície branca da parede a figura de um gigantesco gato. O desenho era perfeito. Em volta do pescoço do animal estava atada uma corda. Quando dei com os olhos nesta aparição, atingi o auge do pasmo e do terror. Mas, por fim, veio a reflexão em meu auxílio. O gato, lembrei-me, fora enforcado num jardim adjacente à casa. Ao ser dado o alarme de fogo, este jardim fora imediatamente invadido pela multidão e uma pessoa qualquer, de certo, cortara da árvore o animal e atirara-o por uma janela aberta para dentro do meu quarto. Provavelmente isto fora feito com a finalidade de me acordar. As paredes, desmoronando-se, comprimiram a vítima da minha crueldade contra o mal recente. As chamas e o amoníaco do cadáver completaram a imagem que tanto espanto suscitava. Embora minha inteligência eu apresentasse estas razões, que aliás não satisfaziam cabalmente a minha consciência, o fato é que o curioso caso não deixou de impressionar profundamente a minha imaginação. Durante meses não pude ver-me livre do fantasma do gato, e durante este período voltou-me ao espírito um leve sentimento que me pareceu, mas não era remorso. Cheguei a lastimar a perda do animal e a procurar por entre os torpes lugares que eu agora costumava frequentar.
outro bicho da mesma espécie parecido com ele para suprir a sua falta. Uma noite, enquanto eu estava sentado, meio estupefato, a minha atenção foi atraída para um objeto preto, pousado em uma das imensas pipas de aguardente ou de um rum que constituíam o principal mobiliário da taberna. Estava olhando atentamente para aquela pipa durante alguns minutos e o que me surpreendia era eu não ter visto ali aquele objeto. Aproximei e apalpei. Era um gato preto, um gato enorme do tamanho do Plutão e que dele só num ponto diferia. Plutão não tinha em todo o corpo um só pelo branco. Este, porém, tinha uma grande malha branca de contornos indefinidos que lhe cobria quase todo o peito. Mal o toquei, o gato levantou imediatamente, rosnou com força, roçou pela minha mão e deu mostras de satisfação por se ver alvo das minhas atenções. Era este, enfim, o bicho que eu andava procurando. Pedi imediatamente ao dono que me vendesse, mas este nada quis pelo animal, pois não sabia a sua origem, nunca o tinha visto. Continuei a afagá-lo e quando ia retirar-me o bichano mostrou-se disposto a acompanhar-me. Permiti que o fizesse e de vez em quando pelo caminho baixava-me e dava-lhe umas palmadinhas. Quando chegou em casa, familiarizou-se imediatamente e dentro em pouco minha mulher tinha por ele uma especial predileção. Quanto a mim, devo confessar que daí a pouco comecei a sentir uma crescente antipatia por aquele animal. Era precisamente o inverso do que eu previra. Mas não sei como eu, por que foi, a sua evidente afeição por mim me aborrecia e me enojava. Estes sentimentos de aborrecimento e nojo foram se transformando no azedume do ódio. Evitava o animal e evitava-o porque o certo sentimento de vergonha e a recordação da minha crueldade para com o outro me inibiam de lhe fazer mal. Passaram-se semanas sem que eu o maltratasse, mas pouco a pouco comecei a encará-lo com uma repugnância inexprimível e fugir silenciosamente de sua odiosa presença, como do bafo de um pestífero. O que, sem dúvida, mais fez com que eu odiasse o animal foi ter descoberto na manhã seguinte a sua vinda para minha casa, que, como ao Plutão, também lhe faltava um olho. Esta circunstância, porém, fez com que minha mulher lhe consagrasse maior estima, pois ela, como já disse, possuía um alto grau essa humanidade de sentimento que foi minha característica e a fonte de que brotavam muitos dos meus mais simples e mais puros prazeres. Com a minha aversão por este gato, porém, parecia aumentar a sua simpatia por mim. Seguia os meus passos com uma pertinácia que o leitor teria dificuldade em compreender. Todas as vezes que eu me sentava, deitava-se por baixo da minha cadeira ou saltava-me para os joelhos, cobrindo-me das suas repugnantes carícias. Se me levantava, se enroscava entre os pés e seguia-me assim para onde quer que eu dirigisse os meus passos. Ou então fincava-me a roupa às compridas e aguçadas garras e subia até o meu peito. Nessas ocasiões, eu ardia na ânsia de o matar com um murro, mas foi impedido pela recordação do meu crime anterior e principalmente por um absoluto medo do animal. Este medo não era precisamente medo de mal físico. No entanto, eu não saberia definir de outro modo. Quase me envergonho de confessar, mesmo nesta cela da cadeia, que o medo e o horror que o animal me infundira foram exacerbados por uma das quimeras mais banais que seria possível conceber.
Minha mulher muitas vezes me chamou a atenção para a malha branca de que falei e que constituía a única diferença visível entre o estranho animal e o que eu matara. O leitor há de lembrar-se de que esta malha, apesar de grande, era indefinida no seu contorno, mas por transições muito lentas. Transições quase imperceptíveis e que por muito tempo a minha razão se esforçou por repelir como fantasiosas, assumira finalmente uma forma rigorosamente nítida. Era agora a representação de um objeto que eu não posso nomear sem estremecer. E era por este motivo, mais que por qualquer outro, que eu execrava e temia o monstro e dele me teria desfeito, se eu tivesse ousado. Era agora, dizia eu, a imagem de uma coisa hedionda, de uma coisa tétrica, da forca. O lúgubre e terrível engenho de horror e de crime, de agonia e de morte. Era agora eu o mais miserável dos miseráveis. Eu, um bruto animal cujo semelhante eu vilmente assassinei. Um bruto animal a torturar-me a mim, homem feito à imagem e semelhança de Deus, a torturar-me com as angústias insuportáveis. Ai de mim! Nem de dia nem de noite eu conheci mais a ventura do descanso. De dia o monstro não me deixava um momento só. De noite acordava hora a hora de sonhos de indizível pavor, em que recebia na cara o bafo quente do bicho e sentia o seu enorme peso, um terrível pesadelo que eu não tinha força para sacudir, esmagando-me eternamente o coração. Sob a pressão de tais tormentos, os débeis restos de bondade que ainda havia dentro de mim não tardaram a sucumbir. Os pensamentos ruins tornaram-se os meus únicos pensamentos. Passei a odiar todos os seres e toda a humanidade, enquanto indomáveis acessos de fúria a que eu agora cegamente me entregava era minha resignada esposa, a mais frequente e paciente das vítimas. Um dia acompanhou-me por qualquer necessidade doméstica ao subterrâneo do velho prédio que a nossa pobreza nos obrigava a habitar. O gato desceu comigo as escadas e, como me fizesse tropeçar, exasperou-me até a loucura. Agarrando num machado, esquecendo na minha cólera o pueril medo que até aí me detivera a mão. Mirei o animal que teria matado instantaneamente se o machado tivesse obedecido ao meu desejo. Mas o golpe foi contido pela mão de minha mulher. No auge de uma cólera mais que demoníaca, desvencilhei dela o braço e cravei-lhe o machado no crânio. Caiu morta imediatamente, sem um gemido. Consumado este horroroso assassinato, apliquei-me com toda a decisão à tarefa de esconder o cadáver. Sabia que não podia retirá-lo de casa, nem de dia nem de noite, sem correr o risco de ser visto pelos vizinhos. Atravessaram-me o cérebro muitos projetos. Umas vezes pensava em retalhar o cadáver em pequenos fragmentos e destruí-los pelo fogo. Outras vezes resolvia abrir uma cova no chão do subterrâneo. Outras decidia escondê-lo no poço do pátio. Outras ainda achava que o melhor era colocá-lo numa caixa com outras coisas e mandá-la por um carregador para longe de casa. Finalmente decidi pela solução que me pareceu a melhor de todas: emparedar o cadáver como se conta que faziam os monges da Idade Média com as suas vítimas. Para isto, era magnífico o subterrâneo. As suas paredes eram de tijolos e haviam sido pouco antes revestidas de cal grosseira que a umidade da atmosfera não deixou endurecer. Além disso, numa das paredes havia restos antigos de uma chaminé ou de um fogão,
que fora depois revestido de maneira a ficar igual ao resto do compartimento. Certifiquei-me de que podia prontamente deslocar os tijolos, esconder o cadáver e tapar a parede de maneira a ninguém poder enxergar o mínimo vestígio suspeito. E não me enganei deste cálculo. Por meio de uma alavanca de ferro, facilmente removi os tijolos e, tendo cuidadosamente depositado o cadáver de encontro à parede interior, fiquei-o nessa posição, enquanto, sem grande trabalho, pus de novo tudo tal qual anteriormente se encontrava. Com todas as precauções possíveis, arranjei cal e areia e apliquei sobre os tijolos numa camada que não poderia facilmente distinguir-se da velha. Terminada a minha tarefa, senti-me satisfeito ao verificar que tudo estava nos devidos termos. A parede não apresentava o mais leve vestígio de haver sido mexida. Apanhei com o maior cuidado os detritos que caíram ao chão. Olhei triunfantemente em volta de mim e exclamei: até que enfim, não foi em vão o meu trabalho. O primeiro cuidado foi depois procurar o animal que fora a causa de tanta maldade, pois resolvera finalmente matá-lo. Se tivesse podido apanhá-lo naquele momento, nenhuma dúvida poderia haver sobre a sua sorte, mas parecia que o astuto bicho, alarmado com a violência da minha fúria, evitava agora a minha presença. É possível descrever ou imaginar a profunda, a abençoada sensação de alívio que na minha alma causou a ausência do detestado animal. Passou a noite toda sem aparecer, e assim, por uma noite, pelo menos desde que o trouxe para casa, eu dormia profunda e tranquilamente, sim, dormi mesmo com um assassinato e pesar-me na alma. Passaram-se mais 2 dias e o meu algoz não apareceu. Respirei como um homem livre. O monstro aterrado fugira de casa para sempre. Nunca mais o veria. A minha felicidade era suprema. O meu feito pouco me inquietava. Haviam sido feitas umas investigações, mas a todas respondi com presteza. Tinham até feito uma busca, mas é claro que nada descobriram. Considerava assegurada a minha felicidade futura. No 4º dia depois do crime, entraram inesperadamente em casa uns policiais e procederam a uma nova busca em toda a casa. Certo, porém, da impenetrabilidade do meu segredo, eu não sentia nenhuma espécie de receio. Os policiais pediram-me que os acompanhasse na busca. Não deixaram recanto algum por explorar. Por fim, pela 3ª ou 4ª vez, desceram ao subterrâneo. Nem um músculo me tremeu. O coração batia-me serenamente como bate o do inocente que dorme. Percorri o subterrâneo, cruzei os braços sobre o peito e andei tranquilamente de um lado para o outro. Os policiais mostravam-se absolutamente satisfeitos. O jubilo do meu coração era forte demais para poder ser reprimido. Ardia na ânsia de dizer uma palavra só que fosse, uma palavra de triunfo que lhes duplicasse a certeza da minha inocência. Senhores, disse, finalmente, quando os policiais subiam as escadas, tenho muito prazer em ter destruído as suas suspeitas. Desejo-lhes saúde e um bocadinho mais de cortesia. A propósito, cavalheiros, isto é que é uma casa bem construída. No desvairado desejo de dizer alguma coisa, eu mal sabia o que dizia. Permitam-me dizer-lhes que é uma casa excelentemente construída. Vejam estas paredes, são de uma solidez a toda prova. Ao proferir estas palavras, por mero frenesi de bravata, bati fortemente com uma bengala que tinha na mão, bem no lugar da parede onde estava oculto o cadáver da minha esposa.
Mas Deus me proteja e me livre das garras do demônio. Ainda mal tinha se apagado o eco das pancadas quando ouvi uma voz oriunda do túmulo. Era um grito inicialmente abafado e entrecortado, como o soluço de uma criança, e depois engrossando e dilatando-se até se transformar num berro longo, retumbante, absolutamente anormal e inumano. Um uivo, um grilo ululante, misto de horror e de triunfo, como só do inferno poderia sair simultaneamente das gargantas do réprobos na sua agonia e dos demônios que exultam com os sofrimentos das suas vítimas. Loucura seria falar dos meus sentimentos. Desmaiei e caí de encontro à parede. Por uns momentos os policiais ficaram imóveis nas escadas, no auge do terror e do assombro. Passados esses momentos em que a surpresa os paralisara, 12 braços vigorosos atiraram-se à cal da parede. Caiu logo toda de uma vez. O cadáver, já muito decomposto e coalhado de sangue, surgiu de pé ante os olhos atônitos dos espectadores. Empoleirado sobre a sua cabeça, com a boca vermelha distendida e o olho único faiscante, estava o hediondo animal que me havia levado ao assassinato. Sua voz denunciante me entregava as mãos do carrasco. Eu havia emparedado um monstro dentro do túmulo da minha mulher.